Existe uma frase que está virando de cabeça para baixo o mundo cristão, e ela não veio de nenhum grande teólogo, de nenhum padre famoso, nem de líder carismático com milhares de seguidores. Saiu da boca de uma criança que hoje é reconhecida como santo pela Igreja Católica, mas que antes de toda a glória, antes dos milagres reconhecidos e das multidões que visitam seu túmulo, era apenas um garoto enfrentando bullying numa creche de Milão. E o que ele disse naquele momento mudou não só a vida das pessoas ao seu redor, mas está mudando a forma como milhões de cristãos enxergam sua própria fé. Você já parou para pensar por que perdemos a paciência tão facilmente? Por que reagimos com raiva diante da menor falta de respeito? Explodimos no trânsito. Respondemos mal quando alguém nos trata injustamente. A resposta pode estar nesta história que você está prestes a descobrir. Antônia Salzano, mãe de São Carlo Acutis, revelou detalhes dessa cena que aconteceu quando seu filho tinha apenas alguns poucos anos de idade. Uma cena aparentemente simples, mas que carrega um ensinamento tão profundo que pode transformar completamente a forma como você lida com os desafios do dia a dia. Sabe aquela sensação de frustração quando alguém fura a fila como se você fosse invisível? Quando um colega de trabalho leva o crédito pelo que você fez? Quando te tratam injustamente e cada fibra do seu ser quer gritar, devolver na mesma moeda, dar uma lição? Carlo Acutis tinha a resposta para isso, e não era a resposta que você espera ouvir. Não era sobre se impor ou defender seus direitos, ou não deixar ninguém te pisar. Era algo completamente diferente, algo tão contraintuitivo que a babá que presenciou aquele momento ficou sem palavras. O mais impressionante, essa mesma frase que ele disse na creche se tornou a base de uma vida que a igreja reconheceu como santa. E agora você vai descobrir exatamente o que ele disse, porque é tão revolucionário e como você pode aplicar esse ensinamento hoje mesmo na sua vida. Prepare-se, porque o que vem a seguir pode mudar para sempre a forma como você reage diante dos desafios. Era uma manhã normal na creche de Milão, quando a babá polonesa percebeu algo que apertou seu coração. Carlo, aquela criança de olhos brilhantes e sorriso fácil, estava sendo alvo de outras crianças que, sem cerimônia, pegavam seus brinquedos como se ele fosse invisível. A cena se repetia. Ele observava em silêncio, sem reagir, enquanto os pequenos valentões faziam o que queriam. A babá, que já havia criado uma conexão profunda com o garoto, não conseguia ficar indiferente. Sabia que esse comportamento passivo poderia se tornar um problema maior no futuro. Afinal, quem nunca viu uma criança sendo intimidada e sentiu aquele nó no estômago? É o tipo de situação que nos faz querer intervir imediatamente, proteger, ensinar a se defender. E foi exatamente isso que ela decidiu fazer, movida por uma mistura de carinho maternal e preocupação genuína. Naquele momento, ela não imaginava que estava prestes a presenciar algo que mudaria completamente sua perspectiva sobre fé e espiritualidade. A babá polonesa, que tinha experiência com crianças e conhecia bem os desafios da convivência social, sentou-se ao lado de Carlo com toda a paciência do mundo. Com aquele jeito carinhoso e firme, começou a explicar sobre limites, sobre a importância de se posicionar quando alguém ultrapassa nossa fronteira pessoal. Carlo, você precisa aprender a dizer não, ela sussurrou, segurando com delicadeza suas mãozinhas pequenas. Quando alguém pegar seus brinquedos sem pedir, você pode dizer que não está certo, que você estava brincando primeiro. Era uma lição básica de convivência, algo que todo educador ensina às crianças sob seus cuidados. Ela falava com aquela sabedoria de quem já havia passado por situações similares, sabendo que estabelecer limites é fundamental para o desenvolvimento saudável de qualquer pessoa. O cristianismo nos ensina sobre o amor ao próximo, mas também sobre a dignidade pessoal. A babá não queria que Carlo se tornasse agressivo, mas também não queria vê-lo sendo atropelado constantemente. O que ela não sabia é que estava diante de uma alma extraordinária, alguém que já carregava uma compreensão profunda sobre os ensinamentos de Jesus Cristo. Carlo escutava atentamente, com aquela expressão serena que era característica dele, mas havia algo diferente em seus olhos. Não era medo, não era raiva, nem mesmo confusão. Era uma paz que parecia vir de um lugar muito mais profundo do que uma criança deveria conhecer.
A igreja ensina sobre virtudes desde pequenos, mas o que aconteceria a seguir mostraria que algumas almas simplesmente nascem conectadas com algo maior. Enquanto a babá terminava sua explicação prática sobre como se defender, Carlo processava aquelas palavras através de um filtro completamente diferente. Sua devoção já era notável para quem conviviam com ele, mas o que estava prestes a dizer revelaria uma maturidade espiritual que poucos adultos conseguem alcançar em toda uma vida. E então, com a simplicidade de quem diz uma verdade absoluta, ele abriu a boca. A resposta que saiu da boca daquela criança foi tão inesperada que a babá polonesa ficou completamente paralisada. Jesus não ficaria feliz se eu perdesse a paciência, disse Carlo com uma naturalidade desconcertante, como quem comenta sobre o tempo ou sobre o que comeu no café da manhã. Não havia drama em sua voz, nem aquele tom ensaiado de quem repete algo que ouviu dos adultos. Era genuíno, profundo, real. A babá sentiu um arrepio percorrer suas costas. Em todos os seus anos cuidando de crianças, nunca havia escutado algo assim. Aquelas palavras carregavam um peso que ia muito além da idade do garoto. Era como se naquele instante ela não estivesse diante de uma criança comum, mas diante de alguém que já compreendia os mistérios da fé de uma forma que muitos adultos passam a vida inteira tentando alcançar. Sua espiritualidade não era teórica, não estava decorada da Bíblia. Era vivida, respirada, incorporada em cada gesto e palavra. O silêncio que se instalou após aquela frase foi daqueles que falam mais alto que qualquer conversa. A babá não sabia se ria, se chorava ou simplesmente abraçava aquela criança extraordinária. Como explicar a um menino que ele acabou de dar uma lição ao adulto? Como dizer que, em vez de aprender sobre limites, ela acabou de receber um sermão silencioso sobre paciência e amor? Carlo não estava sendo rebelde, nem desobediente ao recusar o conselho. Pelo contrário, estava operando numa frequência completamente diferente. Enquanto a babá pensava em termos de defender seus direitos e estabelecer limites, Carlo pensava em termos de como Jesus agiria nesta situação. Para ele, perder alguns brinquedos era um preço pequeno demais a pagar em troca de manter a paz interior e honrar os ensinamentos do Evangelho. Essa resposta não foi apenas surpreendente, foi transformadora para quem teve o privilégio de ouvi-la. O que mais impressionava não era só o conteúdo da frase, mas a convicção absoluta com que foi dita. Carlo não estava tentando impressionar ninguém, não estava buscando aprovação nem elogios, simplesmente estava compartilhando sua verdade, sua forma de ver o mundo através das lentes da religião e do amor cristão. A babá percebeu naquele momento que não estava lidando com uma criança que precisava aprender sobre fé. Estava diante de alguém que tinha muito a ensinar. E essa percepção não veio sozinha. Trouxe consigo uma mistura de admiração, humildade e até um pouco de vergonha. Afinal, ali estava ela, uma adulta, tentando ensinar sobre a vida a alguém que já havia compreendido uma das lições mais difíceis do cristianismo, que a verdadeira força não está em devolver na mesma moeda, mas em manter a serenidade, mesmo quando seria tão fácil perder o controle. Carlo, sem saber, acabava de plantar uma semente que germinaria em todos ao seu redor, mudando corações e perspectivas de formas que só seriam compreendidas anos depois. Aliás, se você quer aprender como manter sua fé viva na era moderna, usando exatamente os ensinamentos práticos de Carlo Acutis, preparei um material completo e especial que está disponível no primeiro comentário fixado aqui embaixo. Não deixe de ver, porque lá você vai descobrir estratégias concretas que Carlo usava no dia a dia e que você pode aplicar imediatamente na sua vida. Vá ao primeiro comentário fixado e garanta seu exemplar deste conteúdo agora. O contexto por trás daquela cena era mais complexo do que parecia à primeira vista. A creche que Carlo frequentava ocasionalmente era um microcosmo do mundo real, com todas as suas dinâmicas sociais, hierarquias infantis e, infelizmente, comportamentos que hoje chamaríamos sem hesitar de bullying. Não era nada extremo, nada que gerasse manchetes ou preocupação das autoridades, mas era real. As crianças pegavam os brinquedos de Carlo, às vezes o empurravam, outras vezes simplesmente o ignoravam como se não existisse. Para os padrões adultos poderia parecer coisa de criança, mas para quem observava de perto,
como a babá polonesa e outros cuidadores, aquilo era motivo de preocupação genuína. A sociedade nos ensina que precisamos nos defender, que permitir ser tratado assim é sinal de fraqueza. Que os adultos ao redor de Carlo, movidos pelo amor e pelo desejo de protegê-lo, tentavam equipá-lo com as ferramentas que consideravam necessárias para navegar nesse mundo às vezes cruel. A preocupação dos adultos não era infundada. Sabiam que crianças que não aprendem a estabelecer limites podem carregar traumas para a vida adulta, podem se tornar alvos fáceis de abuso e manipulação. Era uma preocupação legítima, nascida do cuidado genuíno. A babá, os professores, até os próprios pais de Carlo, quando ficavam sabendo dessas situações, todos queriam o melhor para ele. Queriam que crescesse forte, resiliente, capaz de se defender num mundo que nem sempre é gentil. É o mesmo tipo de preocupação que move pais a matricular seus filhos em aulas de defesa pessoal, ou a ensinar frases prontas para usar quando alguém lhes falta com respeito. Não deixe ninguém te pisar, dizemos. Você precisa se impor, aconselhamos. E não está errado. De verdade não está. O problema é que às vezes estamos tão focados em preparar nossos filhos para a guerra que esquecemos de ensinar sobre a paz que vem de dentro, aquela que nenhuma circunstância externa pode tirar. Mas havia algo que os adultos não conseguiam enxergar naquele momento. Carlo não estava sendo passivo por medo ou por falta de habilidade social. Estava fazendo uma escolha consciente, uma escolha baseada em sua devoção e em sua compreensão dos ensinamentos de Jesus Cristo. Enquanto os adultos viam vulnerabilidade, Carlo via uma oportunidade de praticar a paciência que tanto admirava nos santos sobre os quais lia. Enquanto os adultos viam necessidade de intervenção, Carlo via uma ocasião de viver sua fé no dia a dia, transformando até as situações mais triviais da creche em momentos de crescimento espiritual. É fascinante como a perspectiva muda tudo, não é? O que para uns era problema a resolver, para Carlo era simplesmente mais um cenário onde poderia honrar seus valores. E essa diferença de visão, essa capacidade de enxergar além do óbvio, é o que separava aquela criança de milhão de tantas outras. E é também o que faria dele, anos mais tarde, um exemplo de santidade reconhecido mundialmente pela Igreja. Quando nos aprofundamos nas palavras de Carlo sobre Jesus e a paciência, encontramos camadas de sabedoria que vão muito além da superfície. Essa frase simples, Jesus não ficaria feliz se eu perdesse a paciência, carrega em si uma compreensão profunda sobre o cristianismo que muitos adultos levam décadas para desenvolver. Carlo não estava simplesmente citando um versículo da Bíblia ou repetindo algo que ouviu na missa. Estava expressando uma verdade que havia sido internalizada, digerida, transformada em parte do seu ser. Para ele, Jesus não era uma figura distante, um personagem histórico, um conceito abstrato da religião. Jesus era real, presente, ativo em cada decisão, em cada momento. E mais importante, Jesus ficava feliz ou triste conforme as escolhas que Carlo fazia. Isso muda tudo, entende? Quando você vive com essa consciência, quando cada ação sua é filtrada pelo pensamento, isso vai agradar a Jesus? Você não está apenas seguindo regras, está cultivando um relacionamento. A paciência nesse contexto deixa de ser apenas uma virtude desejável e se torna um ato de adoração. Pense bem, Carlo poderia ter reagido de 1000 maneiras diferentes quando as outras crianças pegavam seus brinquedos. Poderia ter gritado, empurrado, chorado, reclamado com os adultos. Todas essas seriam reações compreensíveis, até justificáveis, mas ele escolheu a paciência. E não escolheu porque estava condicionado a isso, ou porque tinha medo das consequências de reagir. Escolheu porque, em sua jovem mente cheia de fé, perder a paciência significava decepcionar Jesus. Era como se carregasse uma bússola moral interna que sempre apontava na mesma direção, o amor cristão. Os estudos bíblicos nos mostram repetidamente que a paciência é um fruto do Espírito, algo que se desenvolve quando estamos verdadeiramente conectados com Deus. E Carlo, mesmo sendo tão jovem, já demonstrava esse fruto amadurecido de uma forma que desafiava sua própria idade. Mas há algo ainda mais profundo nesta história. Carlo não disse, eu não ficaria feliz se perdesse a paciência, ou
Meus pais não ficariam felizes. Disse, Jesus não ficaria feliz. Essa externalização do referencial moral é revolucionária. Não o preocupava o que os outros pensariam dele, sua reputação, parecer forte ou fraco. Sua única preocupação era agradar a Cristo. E isso, meu amigo, é o núcleo do verdadeiro evangelho. Não é sobre performance religiosa. Não é sobre parecer santo aos olhos dos outros. É sobre um relacionamento genuíno com Jesus, onde cada escolha é uma oportunidade de dizer eu te amo através das ações. Quantos de nós, adultos experientes, conseguimos operar nesse nível de consciência espiritual? Quantos de nós filtramos nossas reações diárias pelo pensamento isso agradaria a Jesus? Carlo, com poucos anos de idade, já havia descoberto o segredo que muitos buscam a vida toda na oração e no devocional: viver não para si mesmo, mas para aquele que nos amou primeiro. Agora, com certeza, você está se perguntando: isso é bonito, mas como algo que aconteceu com um menino numa creche de Milão se conecta com minha vida hoje? E a resposta vai te surpreender pela sua simplicidade e relevância. Todos nós, sem exceção, enfrentamos diariamente situações onde somos tentados a perder a paciência. Pode ser no trânsito, quando aquele motorista te fecha sem dar seta. Pode ser no trabalho, quando um colega leva o crédito por algo que você fez. Pode ser em casa, quando seu filho derruba o suco pela 3ª vez no mesmo dia. Pode ser nas redes sociais, quando alguém comenta algo ignorante na sua postagem. As circunstâncias mudam, mas o desafio é sempre o mesmo: como reagir de uma forma que honre nossa fé. Carlo, mesmo enfrentando bullying infantil, escolheu a paciência. E nós, como temos escolhido reagir diante dos nossos próprios valentões adultos? A verdade é que seu ensinamento atravessa gerações porque toca algo universal: a luta diária para ser pessoas melhores num mundo que constantemente nos põe à prova. Sejamos práticos aqui. Imagine que você está na fila do supermercado, cansado depois de um dia difícil, e alguém fura sua fila como se você fosse invisível. Qual é sua primeira reação? Provavelmente não é pensar: Jesus não ficaria feliz se eu perdesse a paciência, certo? O que queremos é soltar aquela resposta cortante, fazer a pessoa se sentir mal, dar uma lição. Mas, e se por um segundo parássemos e fizéssemos a pergunta de Carlo: Jesus ficaria feliz com a forma como estou prestes a reagir? Não é sobre reprimir emoções. Não é sobre ser capacho. É sobre escolher conscientemente como vamos responder aos desafios. Carlo poderia ter defendido seus direitos na creche. Tecnicamente estaria certo. Os brinquedos eram dele, afinal. Mas ele entendeu algo que nós, adultos, esquecemos frequentemente: ter razão nem sempre é o mais importante. Às vezes, preservar nossa paz interior e manter nossa conexão com Deus vale mais que ganhar uma discussão ou devolver na mesma moeda. Esta é uma lição que o Evangelho repete de 1000 formas diferentes, mas que só compreendemos quando paramos para refletir de verdade. A conexão fica ainda mais clara quando pensamos no impacto que nossas reações têm sobre as pessoas ao nosso redor. Quando Carlo escolheu a paciência, não sabia que estava marcando para sempre a vida daquela babá polonesa. Não imaginava que aquele momento seria lembrado, estudado, compartilhado décadas depois. Simplesmente fez o que sentia que era correto aos olhos de Jesus. E nós, quantas vezes perdemos oportunidades de ser testemunho de fé porque escolhemos o caminho mais fácil da reação impulsiva? Um jovem cristão perdendo a paciência no trânsito pode estar destruindo meses de evangelização silenciosa que nem sabia que estava fazendo. Uma pessoa que vai à igreja todo domingo, mas trata mal o garçom, está dizendo mais sobre sua espiritualidade do que 1000 sermões poderiam dizer. Carlo entendeu que a verdadeira religião não se pratica apenas na missa, na hora do louvor ou durante os estudos bíblicos. Se pratica na creche, no supermercado, no trânsito, na conversa difícil com o chefe. É ali, nos momentos mundanos e desafiadores, onde nossa fé é realmente posta à prova e demonstrada. A história da creche não foi um caso isolado na vida de Carlo. Foi apenas um vislumbre de um padrão que se repetiria constantemente. Há um episódio particularmente emocionante sobre seus passeios até a escola. Enquanto outras crianças corriam distraídas,
ou reclamavam do percurso, Carlo fazia questão de parar e cumprimentar cada porteiro ao longo do caminho. Não era um cumprimento rápido ou um oi mecânico. Ele aprendia seus nomes, perguntava como estavam, criava conexões genuínas. Esses porteiros eram, em sua maioria, imigrantes estrangeiros, pessoas que a sociedade muitas vezes torna invisíveis, mas para Carlo, cada um deles era importante, digno de atenção e respeito. Essa prática diária de enxergar e valorizar aqueles que outros ignoram era a mesma virtude da paciência em ação, só que vestida de forma diferente. Era a mesma recusa em reagir como o mundo esperava. A mesma escolha de viver segundo os ensinamentos de Jesus Cristo, que sempre demonstrou amor especial pelos marginalizados. Também está a história de como Carlo tratava os amigos cujos pais estavam se divorciando. Em vez de evitar o tema desconfortável ou simplesmente oferecer palavras vazias de consolo, ele convidava esses amigos para sua casa. Criava um espaço seguro onde podiam ser apenas crianças, sem o peso dos problemas familiares por algumas horas. Não havia julgamento, não havia sermões sobre a importância da família cristã ou sobre como o divórcio é pecado. Havia apenas presença, acolhida, amor prático. É incrível como isso reflete exatamente o que vimos na creche, não é? A mesma escolha de não reagir com julgamento ou distanciamento, mas com paciência e compaixão. Carlo poderia ter pensado: esses problemas não são meus ou isso é coisa de adultos, mas escolheu se importar, escolheu estar presente, escolheu ser instrumento de paz no meio do caos que esses amigos viviam. Essa é a paciência em sua forma mais ativa. Não é passividade, é amor intencional. E não podemos esquecer como defendia os colegas com deficiência na escola. Quando os valentões faziam piadas cruéis ou importunavam esses alunos, Carlo se posicionava. Mas repare em como se posicionava. Não com agressividade, não com superioridade moral, mas com firmeza gentil. Usava essa mesma paciência para educar os agressores, para mostrar o erro sem humilhá-los. É como se tivesse compreendido que mesmo quem age mal merece paciência e oportunidade de mudança. Imagina a maturidade necessária para isso? A maioria de nós, adultos, quando vemos injustiça, queremos acabar com quem está fazendo o mal. Queremos justiça rápida, castigo, vingança disfarçada de retidão. Mas Carlo via oportunidades de transformação. Via pessoas que talvez nunca tivessem aprendido sobre empatia, sobre o valor de cada ser humano criado à imagem de Deus. E então, se tornava mestre, missionário, exemplo vivo do cristianismo prático. Cada uma dessas histórias não é coincidência. São manifestações diferentes da mesma verdade que aprendeu com Jesus. A paciência é o solo onde todas as outras virtudes crescem.